Fala pessoal, tudo bem? Aqui Danilo do Capital Bíblia. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade à meditação sobre o Salmo 29. Hoje nós vamos ler o verso 2, o segundo verso do Salmo 29, o Salmo davídico. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Nesse verso aqui, pessoal, eu quero meditar em cima desse verso pensando numa passagem do primeiro livro de Reis do Antigo Testamento, mais especificamente no capítulo 15, em que a Bíblia narra o reinado de Asa sobre Judá. Isso após os 41 anos de reinado do rei Salomão. Nesse período do reinado do rei Asa, há uma guerra entre ele e o rei Baasa de Israel. Há uma divisão das 10 tribos, das 12 tribos, melhor, né? 10 tribos seguem a casa de Israel e apenas a tribo de Judá segue a casa de Davi, né? O que é uma promessa de Deus após a morte de Salomão, uma vez que Salomão havia se desviado dos caminhos de Deus e adorado outros deuses. Deus decretou que 10 tribos iriam seguir Jeroboão, o rei de Israel, que deu sequência ali ao reinado de Salomão após a morte dele, e a casa de Davi seguiria Judá. Bem, Asa ele reinou sobre Judá, mas ao contrário da mãe dele, que era Maaca, filha de Absalão, filho do rei Davi, ele não se desviou dos caminhos do Senhor. Ao contrário também do rei de Israel, Baasa, ele também não se desviou, não adorou outros deuses. Eu trago essa passagem porque quando a gente fala de adorar o Senhor na beleza da sua santidade, muitas vezes a gente imagina essa adoração no momento de conforto, no momento de paz, uma vez que Deus tem esses atributos. Deus, ele nos promete, nos entrega a paz por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a graça imerecida dele. Por meio de Jesus Cristo, por meio dessa promessa de Deus, nós encontramos descanso, especialmente dos nossos inimigos, mas isso não significa necessariamente que nós vamos conseguir fazer essa adoração no momento de conforto, ou pelo menos numa situação de conforto constante, né? Outro detalhe também é que no reinado do rei Asa, ele passa o reinado todo dele, na verdade, em guerra com o rei Baasa. E no entanto, mesmo em meio a esse conflito, ele faz ali uma faxina realmente, retira os prostitutos cultuais, os falsos deuses que a casa de Judá estava adorando. Ele realmente retira todos os falsos deuses que estavam no lugar da casa do Senhor. No entanto, mesmo seguindo reto, seguindo em retidão os caminhos do Senhor, ele enfrenta essas dificuldades, né? A Bíblia fala em 1 Reis, no capítulo 15, que durante todo o reinado eles estiveram em guerra, o rei Baasa e o rei Asa. E ainda assim, ele se manteve fiel a Deus. E também isso não o livrou, por exemplo, de uma doença no final do seu reinado, né? Ou seja, muitas vezes a gente vai permanecer fiel a Deus, vamos permanecer adorando a Deus, mas é importante que nós façamos isso de todo o nosso coração, o adorando pela beleza da sua santidade, não pelas bênçãos que ele pode nos oferecer. Porque essa adoração sincera do nosso coração é que vai nos permitir que nós façamos isso, ainda que o cenário externo, ainda que o ambiente externo não esteja favorável. Muitas vezes, não digo a maior parte das vezes, mas assim, vai ser comum na nossa caminhada cristã a gente ter que proteger a nossa paz interior em Deus, proteger o nosso coração, ainda que nós estejamos em guerra contra o mundo, estejamos em guerra com o mundo, que é uma realidade constante.
Então nós precisamos manter esse coração sensível ao Espírito Santo, sensível à palavra de Deus, ainda que estejamos em guerra com os nossos inimigos, ou ainda que estejamos passando por aflições relacionadas à nossa saúde, por exemplo, que foi o caso do rei Asa, ou decepções familiares. E aqui eu trago o contexto também da mãe do rei Asa, que era a Maaca, e havia erguido um altar para um falso deus. E ainda assim ele se dispôs, ele tomou a ação de remover esse falso deus que a mãe dele havia erguido. Então isso nos coloca numa posição de ousadia e também de coragem para confrontarmos muitas vezes pessoas próximas, amigos, familiares que estejam caindo em heresias ou estejam sendo influenciados por idolatrias que nos afastam de Deus. E isso exige de nós realmente uma posição e que vai contrariar essas pessoas que muitas vezes nós amamos. Nós amamos nossos familiares, amamos nossos amigos, mas temos que ter claro no nosso coração que o primeiro amor que nós devemos é a Deus. Devemos amar primeiro a Deus. Existe uma hierarquia nos mandamentos de Deus. O Antigo Testamento, como Jesus resume, aponta para amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, e ao próximo como a si mesmo. Nós amamos a Deus, depois a nós mesmos, depois ao próximo. Isso tem que estar muito claro no nosso coração, na nossa mente também, porque nosso primeiro encontro, o nosso dia, nosso primeiro encontro em meio às nossas tarefas é com Deus. Nosso primeiro compromisso é com Deus. E esse compromisso nos leva a nos afastarmos de outras coisas que possam comprometer esse relacionamento, essa aliança. E a gente tem que ter claro, porque muitas vezes familiares que possam estar caminhando em retidão não concordam, podem não concordar com uma decisão nossa que vai nos levar a nos aproximarmos mais de Deus, mas ignorar outras idolatrias. Então nosso coração pode estar em Deus, nosso coração pode estar amando os nossos familiares, mas o nosso amor a eles não quer dizer que eles estejam amando a Deus da mesma forma. Vocês entendem? Então essa hierarquia, essa relação de Deus em primeiro lugar, em segundo e terceiro lugar família e amigos, pode não estar claro para outras pessoas, porque o amor é uma coisa que todos nós desejamos, todos nós queremos ser amados, todos nós queremos compartilhar o amor, sermos generosos, mas isso não quer dizer que nós estamos amando segundo os mandamentos de Deus. Existe uma revelação que nós precisamos conhecer para seguir o amor que Deus nos entregou. Existe uma aliança, existe um sacrifício, existe um Deus que nós precisamos servir acima de todas as coisas. Então essa beleza de Deus, a santidade de Deus, exige de nós essa renúncia a nós mesmos, essa renúncia aos nossos familiares, como Asa fez. Ele não seguiu em primeiro lugar o falso Deus que a mãe dele estava seguindo. Ele guardou no coração dele os mandamentos de Deus. Ele provavelmente sabia que Salomão havia se desviado no final da sua vida, havia adorado outros deuses e abandonado os caminhos do Senhor, mas com certeza ele viu também as ações de Salomão quando ele estava seguindo a Deus. Então Asa, ele tinha, acredito eu, que ele realmente tinha essa intimidade, porque mesmo sozinho, dentro de casa, mesmo sozinho no reinado dele, ele tomou uma posição, ele sabia o caminho que ele tinha que seguir diante de Deus. Primeiro diante de Deus, depois perante aos súditos, perante aos seus servos. Isso exige uma confrontação, isso exige uma coragem mesmo de se dispor
a destruir o que não pertence a Deus para que tudo seja devolvido a Ele. Então, Asa ele tinha esse coração queimando por Deus, mas ele também tinha uma disposição de ir à guerra, de partir para o conflito, porque ele sabia quem ele amava acima de todas as coisas. Ainda que ele pudesse sofrer decepções com o caso da sua mãe, decepções com outras pessoas que não estavam seguindo a Deus, e ele não teve medo de tomar essa decisão como líder, porque ele conhecia a palavra de Deus, guardou no seu íntimo, e isso permitiu que ele tivesse uma longevidade no reinado. Ele reinou por 40 ou 41 anos, se eu não me engano. Então, uma vez que nós permaneçamos, uma vez que a gente permanece nos caminhos do Senhor, Deus nos promete essa longevidade. Ele permite que nós caminhemos em segurança, que nós caminhemos, né, com tranquilidade nesse caminho que ele nos apresenta. E foi o tempo que Salomão também reinou, de 40 anos até a morte dele, nesse período do final da vida dele, em que ele havia se desviado do caminho do Senhor. Pessoal, essa foi a reflexão. Vou procurar utilizar mais partes aqui, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, para que a gente consiga ter uma aplicação, né, mais profunda aqui das nossas meditações, da Palavra de Deus, que a gente possa aprofundar mais as nossas conversas. Fiquem com Deus, compartilhe esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal.